Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando sobre um resumo sobre os meios de transportes terrestres, aquáticos, que seriam os hidroviários e os aéreos. No canal, a gente vai ter um vídeo para estar falando para cada meio de transporte, o específico para terrestre, o específico para os aquáticos ou hidroviários e o específico para os aéreos. Bom, os transportes terrestres se dividem em rodoviários e ferroviários. Os aquáticos são os hidroviários e os aéreos, normal, como a gente já sabe. Os transportes terrestres são aqueles que se deslocam por terra. Os aquáticos ou hidroviários, aqueles que se deslocam na água. E os aéreos, aqueles que se deslocam no ar. Muito bem. Para se movimentar no espaço, a gente tem que entender que a gente faz uma boa movimentação no setor da economia, como a gente já viu nos vídeos que a gente publicou no canal, nos setores primário, secundário e terciário, que completam e compõem o setor da economia. Ou seja, no setor primário é quando eu recolho a matéria-prima da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Essa matéria-prima, quando ela é transformada em produto acabado de diferentes maneiras pelas indústrias, por exemplo, ou fábricas, a gente está falando do setor secundário. Já quando esse produto acabado ele é vendido aos consumidores nos comércios, a gente está falando de setor terciário. Aqui também se englobam os serviços, né? Portanto, para qualquer um desses setores da economia, o primário, secundário ou terciário, a gente usa diferentes meios de transportes para que os materiais sejam levados de um lugar ao outro. Portanto, os meios de transporte garantem a circulação e a distribuição dos bens de consumo duráveis e não duráveis, permitem a movimentação de pessoas para lugares e espaços para que elas possam realizar atividades diferentes, como lazer, estudo, trabalho. E para que esses deslocamentos aconteçam, de tudo, né, de produto, de pessoas, é preciso vias de circulação, que podem ser desde as naturais, como rios e mares, ou as construídas pelo ser humano, como ruas, estradas, ferrovias, aeroportos. Aqui a gente tem um ranking, um gráfico, mostrando o ranking dos principais meios de transporte ou dos meios de transportes mais usados no Brasil. Então percebam que o primeiro mais usado, que está lá no ranking, é o rodoviário, que é o terrestre, é a que a gente identifica na cor azul. Já no vermelho é o ferroviário, que também pertence ao transporte terrestre. O terceiro mais usado no Brasil é o hidroviário ou aquático, destacado em verde. E o laranja outros, a gente pode considerar aqui, por exemplo, o aéreo, tá bom? Se eu tivesse que fazer um resumo sobre os diferentes transportes, é importante a gente dizer que com a inovação tecnológica nos meios de transporte, que foram mudados ao longo do tempo, a gente conseguiu ter um aumento da velocidade, um aumento da capacidade de carga, da segurança, além de diminuir a emissão de poluentes no ambiente, evitando assim, né, o efeito estufa, o aquecimento global. Bom, o transporte hidroviário, apesar de ter baixo impacto ambiental, né, quer dizer, não polui quase nada, ainda é considerados um dos mais lentos, né, de meios de transporte. Com ele, é possível transportar, porém, grandes quantidades de carga para longas distâncias. Já o meio de transporte rodoviário, que é o terrestre, é o mais usado no Brasil. Lembra lá no ranking, no gráfico? E ele é usado para transportar mercadorias e, por exemplo, se for carro, pessoas, né? Ou ônibus, talvez, né? Apesar de serem mais caros que os trens e mais poluentes que todos os outros meios de transportes, os caminhões conseguem chegar a mais lugares por trafegarem nas rodovias, né? Então, os caminhões conseguem chegar a muito mais lugares porque eu tenho mais rodovias em termos de quilometragem de extensão no Brasil, por exemplo, tá? Já o transporte ferroviário, ele tem um baixo custo de manutenção, diferente do rodoviário, que eu tenho um alto custo de manutenção nas estradas, nas rodovias, né?
Bom, o transporte ferroviário, ele tem baixo custo de manutenção e pode transportar grande quantidade de carga também, como os navios. Porém, possui uma rota fixa, né, por causa dos trilhos e alto custo para a construção de novas ferrovias. Então, embora o custo de manutenção seja baixo, o custo para a construção de ferrovias sai caro, né? Os trilhos saem caro. Bom, tanto o ferroviário como o rodoviário pertencem aos transportes terrestres. Já o transporte aéreo, que seria o avião, é o meio de transporte de carga mais rápido, mas também é o mais caro e o menos usado no Brasil. Como a gente viu lá no gráfico, é o último no ranking. É geralmente indicado para transportar mercadorias que estragam em pouco tempo, como por exemplo a comida, e que precisam percorrer longas distâncias, tá bom? Bom, aqui vocês podem entrar no canal e ver os outros vídeos específicos falando sobre detalhamento sobre transportes terrestres, os rodoviários e os ferroviários, os transportes hidroviários, os aquáticos e os transportes aéreos, tá bom? Espero que tenham um bom estudo, que deixem o seu like, que curtam, se inscrevam no canal e nos acompanhem nas redes sociais. Até o próximo vídeo.